Shalom, shalom, meus santos e minhas santas, que os céus nesta hora venham te envolver embaixo de uma glória reveladora, que Deus possa te abençoar tremendamente. Queria falar contigo rapidamente o que realmente significa colocar Deus em primeiro lugar. Te passar nessa hora uma chave bíblica, uma chave poderosa de abrir portas tremendas na sua vida. Porta para trazer paz no teu casamento, paz à tua saúde, trazendo uma vida saudável, as enfermidades bater em retirada, paz no seu trabalho, portas de emprego, verdadeiramente uma vida próspera em todos os sentidos. Mas para isso acontecer, preste atenção nessa mensagem que eu vou passar para ti nesta hora. Porque é comum ouvir um cristão dizer: estou colocando Deus em primeiro lugar. Ou aconselhar os outros a certificarem-se que Deus tenha o primeiro lugar em sua vida. Tais expressões são usadas com tanta frequência que correm o risco de se tornarem um guichê cristão. Mas não há nada de banal na ideia de colocar Deus em primeiro lugar. Na verdade, é completamente bíblico. Todo mundo tem prioridades. Organizamos nossos horários, orçamentos, relacionamentos de acordo com a importância percebida. Colocar Deus em primeiro lugar significa que damos a Ele a prioridade máxima sobre todo o resto. Ele é a figura principal em nossas vidas e central em tudo o que fazemos e pensamos. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, determinamos que Ele é mais importante de qualquer outra pessoa. A sua palavra é mais valiosa do que qualquer outra mensagem e a sua vontade é mais importante do que qualquer outro imperativo. Colocar Deus em primeiro lugar significa que guardamos o maior mandamento: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento, que está inserido em Mateus 22, versículo 37. Em outras palavras, estamos totalmente investidos em nosso relacionamento com Deus. Tudo que temos e tudo que somos é dedicado a Ele e não retemos nada. Colocar Deus em primeiro lugar significa manter nossa vida livres da idolatria e de todas as suas formas. Filhinhos, cuidado com os ídolos, né? 1 João 5:21. Um ídolo é qualquer coisa que substitua o único e verdadeiro Deus em nossos corações. Assim como Gideão demoliu o altar de Baal e derrubou o poste de Acera, que está inserido em Juízes 6, versículo 25 a 27, devemos arrancar de nossos corações qualquer coisa que diminua nossa devoção, reverência a Deus. Como Gideão construiu um altar ao Senhor para substituir as imagens idólatras, devemos nos dedicar como sacrifício vivo a Deus e assim colocá-lo em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar significa que nós esforçamos para seguir os passos de Jesus. A vida de Jesus foi caracterizada pela total submissão à vontade do Pai, serviço, aos outros em oração. No jardim, diante de uma agonia inimaginável, Jesus orou: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. As palavras, ações, doutrinas de Jesus vieram do Pai. Jesus glorificou o Pai em cada detalhe da sua vida. Realizou tudo o que foi enviado para fazer. Jesus nos ensinou: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6:33. Ou seja, devemos buscar as coisas de Deus sobre as coisas do mundo. Devemos buscar a salvação que é inerente ao reino de Deus, considerando a de maior valor do que todas as riquezas do mundo juntas. A promessa associada ao comando é que colocamos Deus em primeiro lugar e Ele vai dar tudo o que você precisa. Durante um período de fome, o profeta Elias visitou uma cidade onde conheceu uma viúva que estava preparando uma refeição final
para ela e seu filho. Elias pediu um pouco de pão e água, e a viúva explicou que tinha recurso para apenas uma refeição, e depois disso acabasse, enfrentaria fome. Elias insistiu: não tenha medo, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim, e depois prepare o resto para você e para o seu filho. 1 Reis 17:13. É essencial. Elias disse a ela para colocar Deus em primeiro lugar. Pela fé a viúva obedeceu, e ela colocou Deus em primeiro lugar e alimentou o profeta. Então veio o milagre. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar se destacarão do resto do mundo. Eles obedecerão os mandamentos de Deus. João 14:15. Tomarão a sua cruz, seguirão Jesus. Lucas 9:23. E não abandonarão o seu primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4. Eles dão a Deus as primícias, não as sobras. A vida cristã é caracterizada pelo serviço abnegado, momento a momento a Deus, que flui do amor por Ele e o seu povo. Em todas as coisas o crente confia e obedece e ama a Deus acima de tudo. Colocar Deus em primeiro lugar é te tornar mais fácil quando levamos a sério as palavras de Romanos 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Que essa reflexão venha arder no teu coração. Será que você tem botado Deus em primeiro lugar? Você analisa isso pela sua própria vida. Jesus disse em João 10, versículo 10: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, porém eu vim para dar vida e vida em abundância. Quem não coloca Deus em primeiro lugar, irmão, vive sendo saqueado, roubado pelo ladrão, que é Satanás, que é o diabo, que são os seus demônios, roubando a paz, roubando a honra dentro da casa, da família, roubando as finanças, roubando a saúde, roubando os sonhos, os projetos, roubando a paz dentro da sua casa. Coloque Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mude a sua conduta diante do Senhor. Coloque Ele em primeiro em tudo na tua vida. Assim, quando você for acordar, ore a Deus as suas primeiras palavras. Busca Ele as suas primeiras palavras. Busca o Senhor, coloca Deus, não falte os cultos do Senhor. Esteja sempre nos cultos, seja sempre aprendendo, sempre buscando. Seja fiel a Deus em toda a tua vida, toda a tua área. Seja fiel nos dias, nas ofertas, seja fiel em tudo, irmão. Nas orações, seja fiel ao Senhor. E Ele vai te honrar. Terminamos aqui com esse último versículo. Quando, aleluia, Deus, guardando o profeta Elias, manda ele sair de Querite, o rio seca, e Deus dá uma ordem: vai para Serepta, e lá já ordenei uma viúva pobre que te sustente. Olha só, a ótica de Deus é totalmente ao contrário ao nosso modo de ver, nosso modo de entender, Como é que uma pessoa passando necessidade vai sustentar outra? Porque Deus, quando faz isso, Deus também quer mudar a história daquela pessoa que vai abençoar o profeta. O profeta chega e encontra um cenário de muita tristeza, fome. Aquela mulher só tinha poucos mantimentos para fazer um pequeno bolo, um pedaço de pão, e comer e alimentar o seu filho e passar talvez fome até morrer. Só que o profeta também chega faminto, porque longa foi a caminhada, e ele dá a ordem para ela. Ela fala: só tem esse pouquinho, vai comer eu e meu filho, depois vamos morrer. Mas ele fala: olha, mas faz primeiro para mim, porque a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não secará. E ela teve fé, ela creu nas palavras do profeta. E o que aconteceu? Aconteceu o que ele falou.
né? Deus fez multiplicar. Ela foi tirando a farinha para fazer o bocado, o pão, o bolo, o que seja, um pouquinho do azeite também. E Deus foi aumentando ali. Deus foi fazendo o seu milagre acontecer. Assim é na vida daqueles que priorizam Deus, que obedecem a Deus, daqueles que verdadeiramente colocam Deus em primeiro lugar. Então que essas palavras venham fazer arder no teu coração. Amém? Eu vou fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te magnificamos, te glorificamos pelo teu imensurável amor. Pai, eu te apresento as vidas que vão ouvir, meu Pai, essa mensagem. Que eles venham ser tocados, convencidos pelo teu Espírito Santo, a priorizar o Senhor, meu Pai, a colocar o Senhor em primeiro lugar, em todas as áreas das suas vidas. Porque, Senhor, muitas pessoas estão verdadeiramente sendo massacradas pelos problemas, pelas dores. Muitos estão aprisionados em meio às dores. Muitos estão presos a problemas que são duradouros e repetitivos, Pai. Pai, em nome de Jesus, muitos se encontram, meu Pai amado, achando que até suas orações estão bloqueadas, porque oram e nada acontece. Mas é porque tem colocado as suas vontades em primeiro lugar, tem colocado coisas ou pessoas em primeiro lugar acima de Deus, e por isso estão passando por isso, padecendo por situações. Mas o Senhor vem, Deus, através dessa mensagem, Senhor da glória, fazer arder nos corações daqueles que verdadeiramente, Pai, ó Deus amado, sejam tocados, e eles venham refletir as suas vidas, eles venham analisar, Pai, ó Deus amado, e venham verdadeiramente mudar. E assim eles possam viver um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de resposta da paz do Senhor. Eu entrego cada um nas tuas mãos, Senhor da glória. Oh, declama lá, bassuriando a lamanaia. Que o teu poder vai de encontro à vida deles. Que essa palavra chegue, Senhor, aos corações, meu Pai, do vil pecador, daquela pessoa desanimada, daquela pessoa, meu Pai amado, acabada pelas dores, pelos sofrimentos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e eu creio, Senhor, que o teu nome será glorificado, que pessoas mudarão e o Senhor abençoará a vida de todos, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Assim eu oro, eu creio na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar tremendamente. Eu peço que você compartilhe essa oração, porque com certeza tem gente sofrendo mais do que você, que precisa ouvir, que quer uma ajuda, que quer uma chance, que quem sabe essa palavra venha ser a luz no meio das trevas dessas pessoas. Que Deus te abençoe e fiquem na paz de Jesus.